Hoje a gente vai falar dos melhores investimentos que nós temos para reserva de emergência, a tão famosa reserva de emergência. Tudo que eu vou falar aqui vai servir para você. Se você nunca investiu, se você não sabe investir, se você não sabe por onde começar, essa live é para você. Aqui eu vou falar o que você precisa saber para começar no mundo dos investimentos. Então, se eu conseguir, você também consegue. Em 2018 eu comecei a estudar e já em 2018 eu investi. Não é algo que a gente precisa ficar estudando a vida inteira para aprender, que a gente começa a ficar até obeso de conhecimento quando a gente só estuda, a gente só estuda, a gente só estuda e a gente nunca coloca em prática. Então, você precisa perder esse medo, mas você também tem que estar disposta a perder para ganhar. O mundo dos investimentos é assim. Se você não tiver estômago e não estiver disposta a perder para ganhar, você não vai se tornar uma investidora de sucesso. Você vai se tornar uma investidora medrosa, que coloca o seu dinheiro hoje. Ontem eu mostrei nos meus stories, por exemplo, que eu comprei a criptomoeda Ethereum. Comprei R$500 da criptomoeda Ethereum. Hoje ela já amanheceu em queda. Ela nem amanheceu, né? Porque o mercado de criptomoedas, ele não fecha e não abre, igual a Bolsa de Valores. Ele fica aberto 24 horas, 7 dias por semana. Então ontem eu comprei a Ethereum, comprei R$500 de Ethereum ontem. E hoje eu já vi que o meu investimento desvalorizou. Fiquei desesperada? Não. Tirei a moeda? Não. Eu abri para ver porque eu sempre abro mesmo, eu faço mentoria. Então eu entro em contato com o mercado financeiro diariamente. E é isso que você tem que fazer. Então, o primeiro passo para você se tornar uma investidora de sucesso é entrar em contato com o mercado financeiro diariamente. Ver notícias. Mercado financeiro tem a ver com política, tem a ver com economia. Eu gosto de política? Detesto. Detesto. Mas eu sei que qualquer ação que o governo tome, de bom ou de ruim, uma ação boa ou uma ação ruim, vai impactar na economia. Então, para eu saber o que pode acontecer, os cenários que podem acontecer, eu tenho que olhar as notícias, eu tenho que ler as notícias, eu tenho que saber o que aquilo ali influencia ou não. Principalmente quando a gente tem ativos voláteis, como criptomoeda, ações, fundos. Se eu não entro em contato com o mercado financeiro diariamente, se eu não leio uma notícia diariamente, como que eu vou saber se aquele meu investimento está bem alocado ou está mal alocado? Há 15 dias atrás, teve uma queda na Petrobras, e eu vou falar brevemente disso porque não tem a ver com reserva de emergência, mas há 15 dias atrás teve uma queda na Petrobras brusca, e vários investidores de sucesso esperaram esse momento passar. No outro dia, a ação, no outro dia ou 2 dias depois, a ação da Petrobras já estava valendo praticamente a mesma coisa que estava valendo antes, e aí a maioria dos investidores tirou muito dinheiro da Petrobras. Por quê? Aí a gente tem que olhar o momento político, a economia. É por isso que eu falo, o primeiro passo para a reserva de emergência, para o investimento de longo prazo, para o investimento de curto prazo, é entrar em contato com o mercado financeiro diariamente. Como que você faz isso? Através de notícias, tá bom? Outro passo que eu quero dar para vocês é planejamento financeiro. Ai, não aguento mais ouvir você falando disso, Bárbara. Me aguentem, porque eu vou falar muito disso. Se você não tem um planejamento financeiro, se você não tem um fluxo de caixa, se você não tem um orçamento mensal, você não vai conseguir fazer o seu colchão financeiro, a sua reserva de emergência. Por quê? Porque você vai investir em um mês e no outro mês você vai precisar tirar. Você vai investir no mês errado, num ativo errado, que você não deveria ter investido, e no outro mês você vai ter que tirar. E isso acontece diariamente. Eu vejo isso acontecer diariamente. As pessoas elas são afobadas e aí elas colocam o dinheiro delas em um ativo que não deveria ter colocado naquele momento, porque não sabe o seu custo mensal. Então saiba o seu custo mensal, tenha um planejamento financeiro. Dentro desse planejamento financeiro, você vai calcular a sua reserva de emergência. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o custo das suas necessidades básicas. O que são as necessidades básicas? Aluguel, água, luz, telefone, assinaturas que você considera necessárias, né? Por exemplo, eu não fico sem Disney Plus, né, por conta do meu filho, e é um valor que pra mim não faz diferença, pra mim é uma necessidade básica, ok. Calcula a sua necessidade básica mensal. Se a sua necessidade básica mensal é R$10.000, você vai multiplicar esse valor por 6. O valor da sua reserva de emergência, nesse caso, é R$60.000. E como que você vai montar essa reserva de emergência? Você vai colocar sempre em um ativo só? Não, nunca, jamais. Você vai variar o seu investimento. Você vai variar todo mês, quando você for colocar um montante lá, você vai variar. Um mês você vai colocar em um tipo de investimento e no outro mês em outro tipo de investimento, tá? Quando você calcula a sua reserva de emergência,
Você viu lá, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o seu custo de necessidade básica, o seu custo mensal de necessidade básica mesmo, é 10 mil multiplicando por 6, 60 mil. A sua reserva de emergência é 60 mil. Nesse exemplo que eu estou dando, você vai ver dentro do seu orçamento mensal qual é o percentual que você vai separar por mês para a reserva de emergência. Então, dentro do seu planejamento financeiro, por isso que tudo começa com planejamento financeiro. Dentro do seu planejamento financeiro, você vai separar um percentual para investir mensalmente no seu colchão financeiro, na sua reserva de emergência. Não é qualquer valor, não é o valor que sobra. É dentro do seu planejamento financeiro. Vamos lá, nesse exemplo que eu estou dando, se a sua necessidade básica é 10 mil reais, por exemplo, provavelmente você tem aí um faturamento de 13 a 15 mil, tá? Tô dando um exemplo baseado na minha experiência com mentoria, ok? Então, quem tem aí um faturamento de 15 mil, vamos sempre arredondar para números mais fáceis da gente calcular, para a gente ter um exemplo claro. Se você tem um faturamento, se você tem um prolabore, se você tem um faturamento de 15 mil, a sua necessidade básica é 10, quanto desses 15 mil você vai separar para formar o seu colchão financeiro, para formar a sua reserva de emergência? Eu sugiro que você separe 10% do seu faturamento para formar a sua reserva de emergência. Então, 10% de 15 mil é R$ 1.500. R$ 1.500, aí eu vou pegar minha calculadora aqui. 10% de 15 mil, R$ 1.500, né? Se a gente precisa, nesse exemplo, de 60 mil reais para formar a reserva de emergência, a gente vai levar 40 meses. 40 meses? 40 meses são 3 anos e meio. Gente, mas ninguém disse que ia ser rápido. Outra sugestão que eu te dou: teve um aumento de faturamento, teve um aumento de renda, recebeu uma hora extra, recebeu um 13º, coloca todo esse montante no seu colchão. Ou divida esse montante que você recebeu extra para o seu colchão, para a sua reserva de emergência e para outro tipo de investimento. Por quê? Dentro do seu planejamento financeiro, eu sugiro que você faça o método dos potes. Eu estou preferindo chamar de método dos percentuais. É mais fácil da gente entender. A gente separa um percentual para necessidade básica, um percentual para investimento em colchão financeiro, um percentual para um outro tipo de investimento. Sim, eu sugiro que você invista em 2 tipos de ativo. Por exemplo, se você quer investir numa renda fixa, numa renda variável, monta o seu colchão financeiro na renda fixa, que eu já vou falar os investimentos para a reserva de emergência, e pega um percentual, nem que seja aí 5% da sua renda, para a renda variável. Por quê? Você vai entrar em contato com home broker, você vai entrar em contato com fundos, você vai entrar em contato com as operações binárias que eu faço, com criptomoedas, com outros ativos que você não entra na renda fixa. Então, sim, o seu orçamento, dentro do seu planejamento financeiro, você precisa ter um orçamento separado, um percentual separado para reserva de emergência e um outro percentual para um outro tipo de investimento que você queira fazer. Seja para uma viagem, seja para uma festa, seja para uma reforma, seja para trocar de carro. Quando você terminar o seu colchão financeiro, de montar o seu colchão financeiro, o que você vai fazer? Você vai pegar esse montante que você investia para o seu colchão financeiro e vai investir em algum outro tipo de ativo, tá? E aí eu sugiro que quando você terminar o seu colchão financeiro, você invista esse montante em investimentos que te deem uma renda mensal. E aí eu topo para uma outra live a gente falar de ações, fundos imobiliários, porque esses ativos te rendem as famosas, esqueci agora, dividendos, os famosos dividendos, que é uma rendinha mensal que você vai ter lá, uma rendinha ou uma rendona, porque ao longo do tempo sugiro que você aumente esse tipo de investimento, ok? Então vamos lá, falamos de planejamento financeiro, de formação de colchão, como que calcula uma reserva de emergência. Agora, quando você faz aí o cálculo do seu percentual, mantenha a disciplina. Todo mês, quando você recebe o seu prolabore, quando você faz a sua retirada da sua empresa, ou quando você recebe o seu salário, primeiro você vai separar o montante para os seus investimentos. Porque se você esperar sobrar, você nunca vai investir, tá bom? Então, faça isso logo no início do mês ou no dia 30, eu não sei como que você se programa aí, como que você faz esse recebimento dos seus proventos, né? Então, separe primeiro, mantenha o foco, isso vai te ajudar a manter o foco, a ter disciplina, tá? Primeiro, retirar o montante dos seus investimentos, ok?
E agora, propriamente dito, vamos falar dos tipos de investimento para reserva de emergência. Existem 3 tipos de investimento para reserva de emergência, mas desses 3 eu vou te sugerir variar entre 2 somente, e aí eu vou explicar por quê. O primeiro investimento é o Tesouro Selic, o segundo investimento é CDB de liquidez diária, tá bom? Tem outros tipos de CDB, para reserva de emergência só serve de liquidez diária, e fundos DI. Eu não sugiro que nesse momento, eu estou fazendo essa live dia 30 de março de 2021, nesse momento eu não sugiro que você invista em fundos de investimento. Eles têm tido uma performance muito ruim desde o ano passado. Então eu sugiro que você coloque divida, né, a sua reserva de emergência entre o Tesouro Selic e o CDB de liquidez diária. O CDB, o Tesouro Selic, você pode comprar em qualquer banco, né? Vai ser sempre a mesma coisa, porque é fixo, você está emprestando dinheiro para o governo. A corretora, o banco digital, o banco, os bancos grandes, né? Os grandes bancos, são somente os intermediários entre você e o governo, tá bom? Sempre vou sugerir que vocês coloquem banco digital e corretora, porque eles têm menos taxa e fazem com que seu dinheiro renda mais. Grandes bancos servem, para mim, na minha opinião, apenas para movimentação bancária, que é o que eu faço, tá bom? CDB de liquidez diária. O CDB de liquidez diária, você está emprestando seu dinheiro para um banco, para uma instituição financeira. Então tem várias opções. Inclusive tem CDBs que não têm liquidez diária. Então você tem que sempre escolher aquele que tem liquidez diária, ok? Esse que vai ter liquidez diária, você vai ver, analisar o banco, se é um banco sólido, se é um bom banco para você colocar o seu dinheiro. E outra observação que você tem que fazer quando você vai investir em CDB. Atualmente, nós temos as seguintes taxas no dia de hoje. O IPCA, nossa inflação, está 5,2%. A nossa Selic, 2,75%. Tudo isso ao ano, tá bom? O nosso CDI, 2,65%. E a poupança rendendo 1,92%. Quando você for escolher o CDB de liquidez diária, você vai sempre escolher um CDB que esteja rendendo mais de 105% do CDI. Por quê? Porque o primeiro investimento mais seguro é o Tesouro Selic. Depois dele é o CDB de liquidez diária, dependendo do banco que você escolher. Se você já está se arriscando um pouco mais, escolhendo um CDB de liquidez diária, né? E aí, gente, estou falando de um risco mínimo. É assim, mínimo. Se você já está se arriscando um pouco mais escolhendo um CDB de liquidez diária, você precisa escolher um CDB que esteja te rendendo mais do que o Tesouro Selic, certo? E para isso acontecer, no cenário de hoje, ele tem que render mais de 105% do CDI. Então, quando você olhar um CDB de liquidez diária que esteja rendendo 98%, 100%, 102%, é melhor você colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic, porque você vai ganhar mais em rentabilidade. Combinado? Só sugiro esses 2 investimentos, já expliquei por quê, porque o fundo de investimento não está rendendo muito bem desde o ano passado, né? E aí, quando eu falei das taxas, é por isso que eu não indico investir na poupança, porque na poupança você está perdendo dinheiro. O Tesouro Selic é tão seguro quanto a poupança, e aí inclusive a poupança você pode não te render nada, nem 1,2%, nem 1,92% ao ano, né? E aí você divide pela quantidade de meses. Por quê? Se você tirar antes do aniversário da poupança, não vai te render nada. Ou seja, você perdeu dinheiro mesmo, é como se aquele dinheiro tivesse parado na sua conta corrente. Então, para investimento em reserva de emergência, Tesouro Selic, combinado? E CDB de liquidez diária. Esses 2 investimentos servem para reserva de emergência. Como você vai escolher? Abrindo uma conta numa corretora, num banco digital ou num grande banco, né? Itaú, Santander, Bradesco. Eles vendem esses produtos e aí você pode escolher o que melhor se adequa ao seu percentual, que a gente falou lá no início da live, de planejamento financeiro, e investir e aplicar todo mês. Importante, vou falar de novo, recebeu o seu pagamento, retirou o seu prolabore, tá com seus proventos na mão, independente do dia, retire o montante dos seus investimentos. Se você esperar sobrar, você nunca vai investir, tá bom? Combinado? Quero ver todo mundo investindo, todo mundo com colchão financeiro montadinho, bonitinho. Compartilha essa live para mais pessoas saberem onde colocar a reserva de emergência delas. Um beijo e até a próxima.